Olá mais uma vez, estamos aqui nessa série extra de vídeos do tópico sobre funções de computação para engenharia. Sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, da Universidade de Brasília, e no vídeo anterior a gente está trabalhando com esse exemplo da média agora ponderada, das médias ponderadas. Desenhamos o programa principal na função main com algumas funções a serem implementadas para a gente poder de fato fazer o programa funcionar. Vamos então listá-las aqui. Eu vou ter de novo uma função chamada leia, que vai receber um vetor de valores. Essa função, na verdade, a gente já fez, já implementou no exemplo anterior dessa série de vídeos aqui, né, a função leia, e vai pegar, capturar do teclado uma sequência de números e armazenar no vetor até que se digite um valor negativo. Vou até aproveitar aqui o cabeçalho e comentário. Vamos ter também uma função chamada leia pesos, que vai ser um pouquinho diferente porque ela agora vai ler valores para jogar num vetor que eu estou chamando de pesos, só que numa quantidade já pré-definida. Por isso aqui eu já passo como parâmetro esse valor, que eu estou chamando obviamente aqui de quantidade. Então essa função vai ler da entrada uma quantidade pré-definida de pesos, de valores, para eu fazer a minha média ponderada. Outra função daí que a gente tem que implementar é a da média ponderada, justamente que a gente está usando aqui, por exemplo, 3 vezes dentro do nosso programa principal. Então, ela vai retornar um double, justamente o valor dessa média ponderada, chamado média pond, e ela vai receber um vetor de valores, um vetor de pesos e a quantidade de elementos a serem contabilizados aí nesta média. Vou colocar aqui também comentários. É uma função que recebe um vetor de valores e um vetor de pesos e retorna a média ponderada. Muito bem, então temos os cabeçalhos das funções, vamos partir para as implementações. A função leia, a gente, como eu falei, vai usar a mesma função que a gente trabalhou no exemplo anterior, com a mesma estratégia de fazer uma leitura de uma sequência de números maiores ou iguais a zero. Aí quando digita-se um número negativo, a leitura é interrompida e para de fazer o armazenamento no vetor. Então, vamos aproveitar aqui dos vídeos anteriores, do exemplo dos vídeos anteriores, a implementação da função leia e repeti-la aqui, depois da minha função main, a minha função principal do programa. O que a gente agora tem que fazer é uma função leia pesos. Vamos então trabalhar na implementação da função leia pesos, que vai ser até mais simples, porque a função leia peso é no contexto de que, bem, eu já li, por exemplo, 4 notas de trabalho, então o que eu tenho que fazer é ler 4 valores de peso. Eu não vou ler 5, 10 e nem 2 valores. Tem que ser a quantidade idêntica, porque tem que haver essa correspondência de peso com nota. Então, a leitura vai ser um laço for feita através de um laço for com justamente uma condição de repetição clara e já definida pelo parâmetro quantidade. Então eu vou repetir, enquanto o índice que vai percorrer meu laço for não
chegar à quantidade e ele é incrementado a cada vez por 1. Dessa maneira, então, o que falta eu fazer só é o comando de leitura direto no meu vetor pesos. Então, vou fazer, né, por exemplo, se eu tinha 5 trabalhos lidos, eu tenho que fazer 5 leituras de valor do teclado e jogando para as respectivas posições de 0 até 4, né, no caso de 5 elementos, para o meu parâmetro aí pesos, para o vetor pesos. Lembrando, mais uma vez, que aqui estamos trabalhando com parâmetros que são vetores e alterando esses vetores, o que não é problema, porque vetores são sempre passados por referência como argumentos de funções em C++. Beleza, agora o que falta a gente fazer é a média ponderada. Vamos trabalhar então a função de média ponderada. Vou aqui também copiar o cabeçalho da declaração para escrever a definição da função. Então agora aqui abro chaves e vamos lá. Uma média ponderada, como a gente já sabe, já viu quando fez esse exercício de assimilação de conceitos, ela simplesmente pega as notas, multiplica pelos pesos, somando, e depois divide pela soma desses pesos que multiplicaram as suas notas. Esse raciocínio, então, a gente tem que replicar aqui no código. Então, eu vou usar de novo uma variável aqui para acumular o meu resultado. Vou usar uma segunda variável double também para fazer o cálculo do somatório de pesos, para fazer a divisão final. E aí, eu tenho que, claro, percorrer o vetor todo de valores, ou seja, o vetor todo com as minhas notas, que eu quero calcular a média ponderada, indo até o seu final, repetindo enquanto for menor que o parâmetro quantidade, e incrementando um de cada vez. E aí, que operações eu tenho que fazer aqui? Primeiro, eu tenho que ir fazendo a soma das notas multiplicadas pelos pesos. Então, soma mais igual, o acúmulo desse valor, contido no vetor valores, vezes o respectivo peso que está no vetor pesos na mesma posição i. Mas não basta só fazer isso, porque depois esse somatório eu não posso dividir só pela quantidade de notas que eu tenho. Eu tenho que dividir pelos pesos atribuídos a cada uma dessas notas, Então, por exemplo, a gente viu lá na época que se eu tenho uma nota de peso 2 e uma outra nota de peso 3, o resultado é 2 vezes nota 1 mais 3 vezes nota 2, 3 vezes nota 2 dividido por 5, pela soma dos pesos. Então, aqui eu tenho que também, dentro do laço, ir acumulando na variável soma pesos, os pesos que estão sendo lidos, estão sendo usados para as ponderações. Feito isso, aí sim eu posso retornar resultado dividido por soma pesos. Eu vou aqui sim finalmente ter o retorno, vai ser a média ponderada. Muito bem, então fizemos a nossa funçãozinha aqui de cálculo de média ponderada, todas as implementações feitas, com o nosso programa principal que já tinha sido desenhado, e assim agora a gente tem o uso das funções implementadas dentro do nosso programa, como eu falei, permitindo você fazer uma aplicação aqui que lê um número arbitrário de provas, dentro, claro, do limite de 100, com uma sequência arbitrária de pesos para essas provas, depois uma sequência arbitrária de trabalhos, com também os seus respectivos pesos, e por fim, ponderando
essa nota geral de trabalho de pesos, de trabalho de provas, com seus respectivos pesos para finalmente chegar na nossa média final. Então vamos salvar aqui, chamar de função pond.cpp. Vamos tentar compilar. Não tivemos erro, então estamos no caminho. Vamos fazer um teste aqui. Por exemplo, um aluno que fez 5 provas, né? Aí eu digito negativo para parar de inserir as provas. Agora vamos dizer que as provas tinham um peso progressivo, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Agora vamos digitar os trabalhos, um trabalho, outro trabalho, um terceiro trabalho e terminamos com negativo, 3 trabalhos lidos, e vamos assumir que os trabalhos têm peso igual, ou seja, na verdade eu só quero fazer a média aritmética, então basta eu colocar, por exemplo, todos os pesos iguais, 1 para cada um deles. E aí vem, né, justamente a parte final, que é contabilizar a nota olhando para o peso da média de trabalhos e o peso da média de provas, né, para gerar minha média final. Vamos seguir aquela mesma sugestão aqui do enunciado, do exercício de simulação de conceitos, quando a gente fez na época, de 75% para trabalho, 75% para prova e 25% para trabalho. Então, trabalho teria peso 0,25 e prova teria peso 0,75. E aí, finalmente, chegamos na média final do estudante. Repare então que agora eu tenho um programa mais genérico, que flexibilizou ali o cômputo da média final aí de um estudante em uma matéria, uma disciplina. Vamos até testar o caso aqui de teste da época que a gente trabalhou o EAC3, para ver que a gente vai chegar no mesmo resultado. Vou tentar colocá-lo aqui mais no canto, para que a gente possa... Deixa eu redimensionar minha janela. Aqui. Opa, ficou ruim aqui para... voltamos aqui. Deixa eu aumentar só um pouquinho então, que aí não quebra a linha. Então aqui assim, que aí a gente já consegue copiar as informações. Nesse exemplo eram primeiro, né, eram 2 provas e 3 trabalhos. Então vou digitar as 2 notas de prova, 5, 10, menos 1, encerra. As provas a primeira prova tinha peso 2, a segunda prova peso 3. Os trabalhos, vamos lá, né, 9,5, 10, 8,75. Encerramos trabalhos. Os trabalhos tinham peso igual, então coloco 1 para todos. E aí 0,25 para a média de trabalhos, 0,75 para a média de provas. Está aqui média final 8,3535,417, que não está idêntico aqui a 8,4 porque a gente não fez o arredondamento aí para uma casa decimal apenas, né? Então por isso que está aqui com o valor de 8,35 ao invés de 8,4 como no PDF. Mas enfim, calculamos as notas e chegamos aí no mesmo resultado praticamente. Então é isso, gente. Esse exemplo aí encerra a nossa série extra aí de vídeos para trabalhar, como eu disse, funções, declaração, implementação de funções, em especial aqui o uso de vetores como parâmetros em funções. Essa, né,
era a proposta aí dessa série de vídeos. Espero que tenham gostado e até uma próxima.